diante de tantas realidades que se levantam contra nós, porque maior do que qualquer muralha que se levanta contra nós, contra a nossa família, maior é o poder de Deus, maior é a intercessão de Nossa Senhora. Você crê nisso? Você crê nisso? Bênção. Hoje nós escutamos no caminho que nós estamos fazendo na carta de São Paulo aos Romanos, de que pela desobediência de um só homem entrou o pecado, mas pela obediência de um só entrou a salvação. Paulo traz na carta aos Romanos que pelo pecado tudo foi para o fundo do poço. Pelo pecado nós nos tornamos fracassados, arruinados. Paulo traz esta constatação no início do capítulo. Depois da salvação, ele vai dizer: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Repete, compadre. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Tem gente que não repetiu porque não prestou atenção. Diga de novo. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Esta é a constatação de Paulo. Por Adão entrou o pecado, pela desobediência dos nossos primeiros pais, fomos arruinados, perdemos o céu. Porém, por Cristo Jesus, no alto da cruz, nós recebemos vida, salvação. Amém? Então, maior do que o nosso pecado, maior do que o meu pecado, do que o seu pecado, é a graça de Deus. Você crê nisso? Tem gente que não crê. Tem gente que mergulha tanto no seu pecado, no seu fracasso, que aí dá mais ibope para o pecado, dá mais ibope para aquilo que está dando errado. Entende? Não crê de que maior do que o seu pecado é o amor misericordioso de Jesus. Maior. Por isso que Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, nós escutamos na primeira leitura, superabundou a graça de Deus. Isso quer dizer que na minha fragilidade, na sua fragilidade, é o lugar onde Deus quer trabalhar. Ou nós nos arruinamos, ou nós nos elevamos, nos glorificamos com Ele pela sua misericórdia. Então, a maior muralha que nós devemos lutar contra ela e trabalhar para que ela seja derrubada em nossa vida, não é simplesmente o ódio, a mentira, a depressão, o suicídio, o adultério, a tristeza, o orgulho, o egoísmo. A gente tem que ir na raiz. A gente tem que ir na raiz. O ditado popular vai dizer que nós temos que matar, cortar o mal pela raiz. Então, quando nós trabalhamos para viver na graça, numa vida de graça, nós já destruímos a maior muralha da nossa vida, que é o pecado. Entende? O pecado, ele é a maior muralha. O pecado, ele atrapalha tudo. Por isso que eu posso fazer milhões de cercos de Jericó, mas se eu continuo vivendo no pecado, não adianta. Eu posso até mesmo receber uma graça, eu posso até ser curado, uma porta pode até se abrir para mim de emprego, meu filho pode até voltar para casa, pode até haver uma libertação de um vício. Mas se eu continuo vivendo no pecado, ao findar da minha vida, não terá feito sentido nada, porque eu vou perder o céu. Entende? Ou não? Sim. E aí, ao nós entendermos isso, nós precisamos fazer um caminho. Maria Santíssima é aquela que é sem pecado, e é aquela que é a porta da salvação. A tradição da igreja vai dizer que se por meio de Eva entrou o pecado, por meio de Maria entrou a Graça. Aquele que é devoto de Nossa Senhora, aquele que reza o texto, aquele que se apega a Maria não se perde. Ele busca viver em estado de graça. Aquele que é devoto de Nossa Senhora, ele cresce nas virtudes, ele cresce na vontade de Deus. Desta forma, este cerco de Jericó, Maria está do nosso lado. Está ou não está? Maria está nos acompanhando no nosso propósito, naquela intenção que você trouxe, naquela realidade que aos olhos humanos parece impossível, mas para Deus não é. A presença da mãe é aquela presença que nos diz: olha, faça o que Jesus mandou, obedeça, viva na graça. Entende? Por
por meio de Maria nos vem a salvação, nos vem Jesus. É interessante que a palavra da primeira leitura é desobediência, e Maria nos ensina a obediência, a obedecer. Desta forma, quanto mais nós nos aproximamos dela, quanto mais nós estamos em sintonia com a mãe, mais nós experimentamos a graça, o amor de Deus e também a derrubada das muralhas em nossa vida. Qual muralha que você precisa derrubar? O que Deus precisa derrubar na sua vida? Qual? Pensou aí? Pensou ou não? Pensou no pecado? Ele é a principal. Porque derrubando, vencendo o mal, vencendo o pecado, nós alcançamos o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Desta forma, quando nós olhamos para a primeira leitura, o pecado ele tem a última palavra? Não. O pecado tem a última palavra? Não. Tem ou não tem? Não. Mas por que na nossa vida parece que tem a última palavra? Por que a gente desiste de lutar? Por que a gente entrega os pontos? Precisamos desse tempo de Jericó voltarmos o nosso olhar para Jesus. Maria dá aquela chacoalhada na gente, né? Já viu a mãe quando dá uma chacoalhada no filho? Corta! Maria quando nos aponta e fala, olha, vai, obedece. Maria é aquela que nos acolhe, nos dá aquela chacoalhada e diz, uma palavra vem de Jesus. Por isso, ao olharmos para a primeira leitura, nós podemos pensar, aquela que é cheia de graça, ela experimentou o favor de Deus, aquela que é sem pecado, ela pode nos dizer o que é viver na graça. Ela pode nos ajudar a entender o que é caminhar na graça. Por isso, como posso fazer para viver em estado de graça? Para. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para viver em estado de graça? Qual? Amar, gente. Vocês já estão focando no pecado. Viu como é que o pecado é importante? Não pode dar ibope para ele. Amar. Aquele que busca viver em estado de graça, ele por primeiro ama. Ele ama. Ama aquele que merece, ama aquele que não merece. Porque aquele que ama não tem tempo também para pecar. Porque o pecado, a raiz dele é o egoísmo, é a falta de amor, ou um amor que não é amor, mas um apego a si próprio, ao prazer, às coisas. Entende? Ou não? Se você quer derrubar a muralha do pecado, se você quer viver o propósito de Deus, como Maria viveu, é preciso viver em estado de graça. E para viver em estado de graça, por primeiro eu preciso amar. Amar a Deus e ao como quem não ama não vive em estado de graça. Você pode confessar todo dia. Tem gente louca que já está assim agora. Você pode confessar todo dia. Não adianta, porque você não ama. Aquele que ama libera perdão. Aquele que ama já derruba a muralha da falta do perdão. Tem essa muralha para você derrubar ela? Tem ou não? Tem, né? Tem as pessoas que machucam a gente, ferem a gente, mas o amor, o estado de graça nos ajuda a olhar para aquela pessoa não mais com desprezo ou querendo vingança. O Senhor ele vai trabalhando no nosso coração, porque eu amo, eu quero viver em estado de graça, então eu amo, eu não vou dar mole para a falta do perdão, eu não vou dar mole para a vingança, eu não vou alimentar o ódio, porque se eu alimento tudo isso, quem está se lascando? E eu estou perdendo a minha moral diante de Deus. Já viu? Quando você já perdeu de moral diante de Deus? Que você não ama, não quer perdoar, insiste com a sua teimosia. Para viver em estado de graça, eu preciso primeiro o quê? Ufa, glória a Deus. Não dá ibope no pecado, porque se eu amo, se eu quero estar na presença de Deus, consequentemente eu venço o pecado. Entende? Porque aquele que não ama não consegue vencer o pecado. Pode ficar 10 dias, 15 dias sem pecar,
Entende? Parece que é algo intermitente, né? Mas não tem propósito, não tem espiritualidade, não tem céu, não tem desejo de mudança, não tem conversão. Entende? Fica pela lei. A lei não salva. Quem salva é a fé em Cristo Jesus. Para viver em estado de graça, eu preciso alimentar a minha vida espiritual. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. se eu não leio a palavra de Deus, como é que eu vivo em estado de graça? Como é que você vai derrubar a muralha da tua vida se você não lê a palavra? Tem medo? Se não tem, na hora de começar, né? Pelo menos todo dia o evangelho, as leituras, por que não? É alimento sólido. Entende? É você investir naquilo que ninguém vê. Os prédios aqui da Avenida Bitiguaia, dá para ver a fundação deles? Não? Dá não, gente? Eu também nunca vi. A fundação do prédio você não tem como ver. Mas é o que mantém o prédio de pé. Se tiver uma boa fundação, não cai. Ele vai ficar De em pé. Mas se ele não tem uma boa fundação, eu não entendo nada de obra da gente. Se você diz. Mas se ele não tem uma boa fundação, você tem uma boa fundação? Não responde. Então você pode passar vergonha. Falar que tem, não tem. Se você não tem, é tempo de melhorar, ainda dá tempo. Você tem uma boa fundação? Então está na hora de investir, né? Em concreto, em furar buraco, em gastar o seu tempo na presença de Deus, em perseverar no cerco de Jericó, em orar, em ler a palavra, em rezar o Santo Terço, em viver da Eucaristia. E na hora que vem a tempestade, esses dias ventou muito, gente. Ventou por aqui? Lá em Filgueiras, em Chácara Misericórdia. Na hora que o padre é gordinho, quase que eu fui levado. Misericórdia. Mas quase 100 quilos, o vento estava potente. Imagina quando o vento bate sobre a casa. Se ela não tem alicerces profundos, vai embora tudo. Viver em estado de graça, amar. Buscar o Senhor na palavra, na Eucaristia, na oração do Santo Terço, perseverar nos propósitos dele. O cerco de Jericó não é para você vir alcançar a sua graça e daqui a pouco meter o pé. Se você tiver com esse pensamento, tomara que você não alcance graça nenhuma. O cerco de Jericó é para você ser mais resistente na fé. É para você virar homem, virar mulher na fé. É para você crescer e amadurecer na intimidade com Deus. O propósito do cerco de Jericó, tal como em Josué 6, é escutar e obedecer a voz de Deus. O povo talvez devia pensar, mas nós vamos dar 6 voltas ao redor de Jericó? Que bobeira! O que Deus está mandando Moisés falar conosco, hein? Que bobeira! O Josué, Moisés tinha morrido. Que bobeira, hein? Que bobeira, hein? O povo deveria ter questionado. Às vezes nós questionamos: para que eu vou rezar tanto? Para que eu vou perseverar nesse propósito? Mas quando a gente obedece, a gente dá o passo e faz a experiência dos milagres de Deus, faz a experiência das graças que Deus derrama na nossa vida, pela fidelidade de Deus e pela nossa obediência. Pela fidelidade de Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E pela nossa obediência à promessa dEle. A promessa dEle pode demorar, mas ela vai chegar. Amém? A promessa dEle pode nos testar, nos provar, mas no tempo certo ela há de chegar e há de se concretizar. Entende? Ou não? Qual que é a muralha principal que você tem que derrubar na sua vida? Que vergonha. Qual que é a muralha principal que você tem que derrubar na sua vida? O pecado. Como é que você vai derrubar esta muralha? Vivendo em graça, em estado de... Porque onde abundou o pecado, se você acha que você não tem jeito, se você acha que o seu pecado já virou um vício, onde abundou o pecado na sua vida, a graça de Deus pode ser maior. Entendeu? Ou não? Então é preciso pensar.
Preciso vencer essa muralha do pecado. Na graça de Deus, no amor de Deus. Eu não vou perder. Você vai perder? Vai perder o céu? Vai perder o banquete? No Evangelho, o Senhor nos apresenta a realidade escatológica do fim do banquete eterno. O lugar onde o Senhor preparou para nós de ricas iguarias. O lugar de felicidade plena. E você vai perder o céu, o banquete eterno. Imagina, você vai perder o mais miote bom, se contentando com as coisas banais. Imagina, às vezes nós somos assim, caímos na ilusão, né? Caímos na ilusão, nos enchemos de crack, achando que estamos comendo filé mignon, que o pecado ilude, e estamos perdendo o banquete eterno, onde nós cearemos com o Senhor para sempre. Maria, ela nos prepara para a vinda de Jesus. Viu? A primeira leitura, um link com o cerco de Jericó mariano. Maria é aquela que nos ensina a obedecermos ao Senhor. No Evangelho, Maria é aquela que nos prepara para a vinda de Jesus. O Senhor está voltando. Ele pode chegar hoje. Ele pode chegar agora. O tempo pode estar acabando. Para mim ou para você. Ou para nós todos, o Senhor pode estar chegando e Ele vai nos encontrar preparados, prontos, ou Ele vai encontrar a gente desprevenido. Aqui leva aquele susto: nossa Senhor, achei que você ia vir amanhã, mas você veio hoje. Já viu aquela visita que não avisa? Já? Ou não? Já? Não é ruim? Visita que não avisa? Não é? Não é? Jesus falou que a vinda do Filho do Homem vai ser assim. Aquela visita que para muitos será indesejada, para quem não estiver preparado. E para quem estiver preparado, vai ser aquela visita mais feliz. Aquele que estiver preparado vai ser um dia bombástico. Aquele que não estiver preparado vai ser um dia difícil. Maria, ela nos prepara para a vinda de Jesus. Tanto que as aparições de Nossa Senhora nos últimos tempos, claro, as aparições confirmadas pela igreja, tá? Tem a aparição de Nossa Senhora que é falcatrua. Tem a aparição de Nossa Senhora que não é verdade, é mentira, tá? Procura saber se aquela aparição de Nossa Senhora é confirmada pela igreja. Aquelas que são confirmadas pela igreja, Maria está nos conduzindo ao quê? A conversão, a oração, não é verdade? Ou não? A penitência, entende? As aparições de Nossa Senhora nos últimos tempos têm nos ajudado a nos prepararmos para a vinda de Jesus. Jesus pode vir em qualquer momento, a qualquer hora. Nós estamos preparados? Você está preparado? Ele chegará e Ele vai nos servir no banquete eterno, naquela imagem que o Senhor traz hoje no Evangelho. E Ele pode chegar a qualquer momento, que nosso coração esteja de prontidão para a vinda do Senhor. Maria, ela não quer que nenhum dos seus filhos se perca. A mãe gostaria que o filho se perdesse? Não. A mãe também nos pega pela mão. De vez em quando a gente está fazendo as birras, né, querendo fugir da presença de Jesus, ela pega a gente pela mão e traz de volta, né? Maria nos prepara. Aquele que é devoto de Nossa Senhora vive em estado de graça e preparado, porque a qualquer momento a vinda do Senhor pode chegar, e para Ele não será uma surpresa triste, mas uma surpresa boa, uma surpresa agradável. Amém? A primeira leitura ensinou o que para a gente?